Nosso planeta é lindo e cheio de coisas, lugares e seres maravilhosos. E pense em quanta beleza ainda não descobrimos. É um mundo cheio de surpresas e descobertas feitas todos os dias que deixam até os próprios especialistas sem palavras. Por exemplo, imagine mergulhar 300 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O que você acha que encontraria? Embora nos pareça impossível imaginar tal jornada, a história de hoje é sobre dois mineiros que, na verdade, foram a 300 quilômetros abaixo da superfície da Terra, embora por engano. E o que eles encontraram ali não foi só um espetáculo de tirar o fôlego, mas também uma descoberta científica surpreendente. Mas antes de começar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificação para mais vídeos incríveis. Em 2000, os irmãos Delgado, dois mineiros mexicanos que trabalhavam nas minas de Naica, no estado de Chihuahua, México, em nome da empresa Indústrias Penholes, acidentalmente tropeçaram em um espetáculo sobrenatural. No que mais tarde seria conhecido como um dos lugares mais bonitos e perigosos de todo o planeta, a Cueva de los Cristales, ou Caverna dos Cristais. O ambiente na Caverna de Cristal é tão tóxico que um ser humano morreria em 5 minutos sem o equipamento adequado. Era a terceira caverna nas minas de Naica e estava completamente preenchida com formações cintilantes. O maior cristal media 12 metros de comprimento e 4 metros de diâmetro e pesava mais de 55 toneladas. Os irmãos Delgado nunca tinham visto nada parecido. Cada um desses cristais tinha sido lapidado com perfeição, não por um joalheiro habilidoso, mas pela própria natureza. Na verdade, a Caverna dos Cristais não tem a primazia. A descoberta da primeira caverna de cristal nas minas de Naica data de 1910. Devido a duas paredes pontiagudas, a caverna ganhou o nome de Caverna das Espadas, ou Cueva de las Espadas, em espanhol. Obviamente, a descoberta dentro da Caverna das Minas de Naica logo atraiu a atenção da mídia e da NASA. Entre 2008 e 2009, a diretoria do Instituto de Astrobiologia da NASA, Penelope Boston, aventurou-se várias vezes dentro da caverna, junto com várias equipes de especialistas, descobrindo que os cristais não eram apenas espetaculares, mas também continham um segredo chocante. Eles tinham organismos. Dá para imaginar que os micro-organismos encontrados em alguns desses cristais tinham entre 10 mil e 50 mil anos? Os micro-organismos cresceram devido a temperaturas extremas, gases e ao fato que os túneis já foram cheios de águas. Foram as indústrias Penholes que secaram as cavernas com o tempo. A empresa era conhecida principalmente pela produção de chumbo, mas, quanto mais se aprofundavam os mineiros da indústria Penholes, mais encontravam elementos como zinco, prata e ouro. E foi justamente a descoberta do ouro que levou a empresa a decidir drenar as minas de Naica para recuperar e extrair o máximo possível. Os cristais agiam como uma pequena incubadora natural para o que havia crescido dentro deles durante séculos. Ironicamente, com essa descoberta, também ficou claro porque aquele lugar é mais mortal para o homem. Os cristais de gesso presentes na Caverna dos Cristais são muito maiores do que o da Caverna das Espadas e o motivo é rapidamente explicado. Quanto mais fundo o túnel, mais quente é a água. E foram precisamente as mudanças na temperatura da água que permitiram o crescimento de diferentes tipos de cristais. Mas o que causa as mudanças de temperatura? Sob os túneis cheios de água, há uma bolsa de magma empurrando em direção à superfície da Terra. Esses níveis de calor permitiram o crescimento de micro-organismos, mas, por outro lado, eles são mortais para os humanos, mesmo se drenados. Na Caverna dos Cristais, a temperatura está em torno de 48 graus, com umidade de quase 100%. Essas condições são insuportáveis para o homem. Se uma pessoa ficar ali por mais de alguns minutos, os pulmões ficam cheios de líquidos até o corpo literalmente implodir. Por essa razão, apenas algumas explorações foram possíveis e com equipamentos especiais, mas poucos não significa nenhum. Os estudos ainda estão em andamento.
Mais de 40 cepas de micro-organismos foram descobertas até agora. Mas você sabe o que é a coisa mais estranha? Quase todos esses micro-organismos não têm parentes terrestres. Ou seja, acima da superfície da Terra não existe tal coisa em termos de genética. Nesse ponto vem espontâneo a pergunta: estamos falando de alienígenas? Bem, de certa forma, sim. Claro, turistas de todo o mundo correram para o México para admirar a mina de Naica. Mas infelizmente há uma desvantagem trágica. A atenção da mídia internacional causou enormes danos à mina. Até alguns turistas roubaram cristais. Então, em 2010, aquelas poucas áreas das cavernas que eram toleráveis pelo homem e que haviam sido abertas, fecharam ao público. Por outro lado, entusiasmadas e impacientes para descobrir as próximas maravilhas, indústrias penhores tentaram continuamente drenar os túneis e cavernas, causando assim uma rápida deterioração da caverna de cristal. Nesse ponto, mais do que nunca, ficou claro que a formação de cristal perfeita se deriva em grande parte ao bolsão de magma que aquecia a água que fluía pelos túneis. E os cientistas foram rápidos em encontrar uma solução para evitar vazamentos devastadores. No fim de 2015, as indústrias foram forçadas a fechar as minas, permitindo que a água inundasse os túneis sem ser perturbada e fizesse sua mágica. A água permitiu que os pilares de cristal não apenas crescessem mais, também sobrevivessem por mais de 500 mil anos. Certamente não era a função do homem interferir por ganância e acabar com aquele fenômeno maravilhoso. Mas como dissemos no início, nosso planeta está cheio de belezas a serem descobertas e as cavernas são certamente lugares cheios de surpresas. Tão fascinante quanto a caverna de cristais é a caverna Movili, em romeno Pestera Movili, localizado no distrito de Constanta, Romênia, a poucos quilômetros da costa do Mar Negro. A caverna Movili permaneceu lacrada por anos até ser descoberta acidentalmente em 1986, durante operações de escavação. Formada em ambiente calcário repleto de argila, foi a argila que vedou a cavidade da caverna. Agora acessada por meio de um poço artificial de 18 metros de profundidade, é famosa por seu excepcional ecossistema aquático, rico em sulfeto de hidrogênio, metano e dióxido de carbono, e muito pobre em oxigênio. Mas o surpreendente é que neste ambiente que esteve separado do exterior por milhões de anos, um ecossistema evoluiu completamente baseado em quimiossíntese, realizada por bactérias que se alimentam de partículas suspensas na água, ao invés da fotossíntese, que se baseia na luz solar. Isso permitiu o nascimento e evolução de até 46 espécies de animais que eram desconhecidas para o homem. Devido ao ambiente escuro, muitos desses animais não têm olhos. Algumas espécies os têm quando jovens e depois perdem durante o desenvolvimento, e não possuem pigmentos também inúteis em um ambiente imerso na escuridão. Toda a fauna da caverna Movili remonta à época em que a Europa vivia em um clima tropical e é absolutamente proibido introduzir espécies exóticas na caverna. Por isso, quem entra deve usar capa de chuva e calçados especiais fornecidos no local. Nem é preciso dizer que a caverna Movili é um lugar protegido. É possível visitá-lo, mas as visitas são limitadas a apenas 2 horas, 2 vezes por mês, podendo descer no máximo 3 pessoas por vez, com roupas especiais. Os estudos na caverna Movili acontecem há anos e os cientistas estão confiantes de que as bactérias que ali se desenvolvem podem fornecer pistas sobre a origem da vida na Terra. São pesquisas de fronteira do maior interesse e certamente também do maior encanto, no que diz respeito à própria essência do fenômeno da vida e o seu devir. Em suma, devemos nos perguntar novamente: esses animais são talvez alienígenas? Este, como os outros micro-organismos contidos nos cristais da caverna de cristal, e como tantos outros, afinal, para cada uma dessas grandes descobertas, há talvez 10 igualmente surpreendentes a serem feitas. E é isso por hoje. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima história. Tchau!